A declaração que tomou conta do futebol mundial nas últimas horas veio de forma direta, espontânea e carregada de sinceridade. Luiz Henrique, técnico do PSG, afirmou que prefere enfrentar o Pyramids na final do Intercontinental e não o Flamengo. Quando um treinador europeu desse nível admite isso publicamente, algo importante precisa ser analisado. O que está por trás dessa fala? Por que o Flamengo despertou essa preocupação? E o que isso revela sobre a força da equipe de Filipe Luiz no cenário internacional? Mas antes de aprofundarmos essa análise completa, um pedido importante. Se você é Flamengo, se vive cada notícia como um capítulo novo da história do clube, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui você recebe tudo em primeira mão, com clareza e responsabilidade. Agora, vamos ao que realmente importa. A fala de Luiz Henrique aconteceu em entrevista à TNT Sports, após o PSG empatar por 0-0 com o Athletic Bilbao pela Champions League. Questionado sobre quem preferiria enfrentar na final da Copa Intercontinental, o técnico não fugiu da resposta. Eu prefiro o Pyramids, que eu não conheço. Eles podem nos ganhar, mas minha preferência não é o Flamengo. Isso está claro. A frase repercutiu imediatamente no Brasil e na Europa. Não é comum um treinador europeu assumir publicamente que quer evitar um adversário sul-americano, principalmente vindo de um técnico que já comandou o Barcelona, seleção espanhola e agora o PSG, um dos clubes mais ricos do planeta. E ele não parou por aí. Luiz Henrique explicou sua visão sobre o Flamengo, deixando claro que o respeito pelo clube não é superficial. Conhecemos o time, vimos na Copa do Mundo de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, experientes e com um grande treinador. Essa referência é sobre a participação do Flamengo no Mundial anterior, quando a equipe carioca venceu o Chelsea por 3-1 na fase de grupos e acabou eliminada pelo Bayern de Munique nas oitavas. Mesmo assim, aquela campanha deixou uma forte impressão no treinador espanhol. O ponto central é simples. Luiz Henrique sabe que enfrentar o Flamengo significa encarar intensidade, qualidade técnica, elenco experiente e torcida mundialmente reconhecida. E mais, significa enfrentar um time acostumado a decisões, acostumado a lidar com pressão e acostumado a jogar em ritmo forte nos 90 minutos. Do outro lado, o Pyramids chega como uma equipe emergente, ainda pouco conhecida no cenário global, com ambições sim, mas sem tradição ou profundidade comparável à do Flamengo. Por mais que o treinador diga que não conhece o adversário egípcio, sua fala deixa clara uma distinção. O Flamengo ele conhece e respeita. O Pyramids ele não teme. A frase que mais circulou foi a mais simples. Prefiro o Pyramids. Essa preferência revela um cenário importante. Luiz Henrique não está menosprezando o time egípcio ou está reconhecendo a força do Flamengo, e esse reconhecimento público, vindo de um treinador europeu, carrega um peso que vai além do discurso. Ele tem base, ele tem memória, e ele tem análise técnica por trás. Vale lembrar que o PSG não chega em clima de euforia. O time empatou na Champions, vive oscilações e ainda não encontrou a consistência que se espera de uma equipe tão estrelada. Para eles, enfrentar o Flamengo em uma final de jogo único, em campo neutro, significa encarar um rival que sabe transformar grandes jogos em combustível emocional. E é justamente isso que Luiz Henrique quer evitar. Um confronto onde o favorito europeu passa a ser apenas uma narrativa, não uma garantia. Para ele, enfrentar um time desconhecido é lidar com incertezas. Enfrentar o Flamengo é lidar com risco real. Além da análise tática, existe o peso histórico. O Flamengo já conseguiu grandes atuações contra clubes europeus, já venceu gigantes, já fez jogos memoráveis que rodaram o mundo. Luiz Henrique conhece esse contexto e sabe que a camisa rubro-negra, em um jogo grande, tem impacto psicológico. O que sua fala revela, no fundo, é respeito. Respeito por um clube que, ano após ano, se coloca entre os melhores do continente. Respeito pelo elenco atual, pelo treinador, pela força coletiva e pela capacidade de decisão. A declaração de Luiz Henrique caiu como uma bomba não apenas no Brasil, mas também na Europa. A imprensa francesa tratou o comentário como um gesto de sinceridade rara entre treinadores de elite. Afinal, não é comum ver um técnico do PSG, um clube milionário, repleto de estrelas e pressionado por conquistas, admitir preferência por um adversário menos tradicional. Isso abriu espaço para análises que vão muito além do simples temor esportivo.
Foi entendido como reconhecimento de grandeza. Para o Flamengo, essa fala carrega um significado importante. Ela confirma algo que muitos torcedores já sentiam. O clube voltou a ocupar um espaço de respeito real no futebol internacional. Não é apenas a torcida que acredita no peso da camisa rubro-negra. Técnicos europeus acompanham, analisam e reconhecem a força do Mengão. Esse tipo de comentário não surge de uma impressão superficial. Surge de observação, estudo e memória do que o Flamengo já fez contra grandes times nos últimos anos. E dentro do vestiário rubro-negro, esse tipo de notícia tem efeito direto. A equipe, que já está concentrada para enfrentar o Pyramids, sabendo que não existe semifinal fácil, certamente ouvirá essa declaração como combustível emocional. Não há motivação maior para jogadores de alto nível do que saber que um adversário europeu reconhece publicamente da sua capacidade de competir e de vencer. Além disso, a fala de Luiz Henrique coloca uma camada extra de pressão no próprio PSG. Quando o técnico revela que prefere evitar um adversário, a narrativa ao redor do time muda completamente. Caso o Flamengo avance, o discurso natural será: o PSG temeu o confronto, agora precisa provar em campo. Jornalistas franceses já discutem o tema dessa forma, indicando que o clube de Paris pode entrar na final com um peso emocional inesperado. No cenário rubro-negro, a semifinal contra o Pyramids ganha uma importância ainda maior. Não apenas é o passo necessário para chegar à final, mas também o jogo que pode confirmar o confronto mais aguardado da competição. O Pyramids, apesar de menos conhecido, vem de bons resultados e tem um elenco disciplinado, mas a diferença de peso entre os clubes é evidente. O Flamengo joga para confirmar sua superioridade técnica, seu repertório ofensivo e sua capacidade de decisão. O time egípcio, por outro lado, entra com o que tem de melhor: organização tática, intensidade defensiva e transições rápidas. Mas mesmo assim, o duelo será o maior desafio da história do clube. Para o Flamengo, representa a oportunidade de mostrar, dentro de campo, por que times europeus preferem evitá-lo. Esse tipo de narrativa mexe com o imaginário do torcedor. Depois de tantos anos, o Flamengo volta a ser citado por treinadores europeus como um adversário real, perigoso, com potencial para complicar qualquer time. E essa mudança de percepção faz diferença. Mostra que o trabalho de anos, os títulos conquistados e as grandes atuações contra equipes internacionais não passaram despercebidos. Mas é importante frisar, antes de qualquer final, existe uma semifinal. E semifinais não são jogos para experimentar, são confrontos diretos, decisivos, onde erros custam caro e onde a superioridade precisa ser mostrada com autoridade. O Flamengo sabe disso e vai tratar o Pyramids com total seriedade, não por medo, mas por responsabilidade. Se passar, terá a chance de enfrentar o PSG em um duelo histórico. Se não passar, a declaração de Luiz Henrique perderá o sentido. É justamente essa combinação de expectativa, respeito internacional e necessidade de confirmar em campo que torna um momento tão especial. Para o Flamengo, o Intercontinental de 2025 não é apenas mais um torneio, é uma oportunidade de escrever mais um capítulo marcante em sua história mundial. E saber que, do outro lado, um treinador europeu admite preferir enfrentá-lo só reforça o peso dessa jornada. O recado já está dado. O Flamengo voltou ao radar dos gigantes. E quando isso acontece, todo jogo vira vitrine, toda vitória vira mensagem e toda final vira palco para testar até onde esse time pode chegar. A única pergunta que resta agora é: o Flamengo vai transformar essa declaração em motivação, desempenho e classificação? No sábado, às 14 horas, começa a resposta.